Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe um assunto que são os assuntos que mais são cobrados da banca SH Dias referente a português. O estudo dessa semana, é, eu estou estudando para o concurso de Hortolândia e essa semana eu estudei português e eu notei alguns assuntos que são muito cobrados da banca SH Dias e eu trouxe aqui um resuminho para vocês. Não reparem, tô com a voz um pouco ruim, porque eu tô rouca, tô bem resfriada. Vou tomar uma aguinha aqui, mas vai dar para entender. Então, se você vai prestar esse concurso ou na Banca SH Dias, pode ser que esse vídeo te ajude, tá? Então, eu fiz um resumo do que eu estudei essa semana. E aí, gente, a Banca SH Dias, ela adora cobrar função de linguagem, tá? E o que que ela cobra de função de linguagem? Ela vai trazer um texto, e aí ela pega fragmentos desse texto para você identificar se essa função de linguagem é referencial ou denotativa, se esses fragmentos do texto ele é referencial ou denotativa, se é conotativa ou apelativa, se é emotiva ou se é metalinguística. E aí você tem que identificar qual função linguística que vem naquele texto, ou o texto como um todo, ou um fragmento do texto que ela traz ali no comando da questão. E aí você precisa saber um pouco sobre esse assunto, porque senão como que você vai responder? Eu precisei estudar esse assunto, porque eu não sabia, tá? Eu olhei assim e falei, nossa, o que que é isso? Porque geralmente o concurso da VUNESP, que às vezes eu já fiz muito concurso da VUNESP, a VUNESP não cobra esse tipo de questão. Nunca vi, pelo menos. Vejo mais interpretação de texto, mas função de linguagem eu nunca vi. Bom, o que que a gente precisa saber? Que referencial e denotativa geralmente vai ser aquele texto que traz informação, que traz notícias, são textos científicos. Você consegue identificar, porque se você vê que aquele fragmento do texto, ou o texto como um todo, ele está trazendo uma notícia de alguma coisa, é uma reportagem, é uma notícia sobre algo. Ou ali no texto tem números, tem fatos, traz ali informações científicas, ou traz informações, alguma coisa que ele está contando. Então, você consegue identificar isso no texto, tá? Então, ele vai ser, a função linguística desse texto, ela vai ser referencial ou denotativa, tá? Pode vir como as duas, referencial ou denotativa, é a mesma coisa. Se for conotativa ou apelativa, o que que ela quer trazer, né? O que que a gente tem que identificar nesse texto ou fragmentos? Aí vai ser algum tipo de fragmento, um texto que quer convencer as pessoas, quer influenciar. Então, já não é um texto no sentido ali apenas de informar, é um texto no sentido de convencer as pessoas. Precisa convencer ou influenciar as pessoas de alguma maneira, tá? Ela traz alguma coisa para convencer, ou ela solicita mesmo alguma coisa, ela está solicitando. Então, às vezes é um fragmento, coloca uma frase solicitando, pedindo alguma coisa, isso vai ser conotativo ou apelativo. Já a emotiva, só pelo nome, né, a gente já imagina, são as emoções, são opiniões, tem sentimentos pessoais. Então, às vezes é algum tipo de texto que pode ter algum sofrimento ali da pessoa, a pessoa compartilhando ali um sofrimento, um momento emotivo, ou uma informação pessoal, ou uma opinião, aí seria emotiva. Se for metalinguística, é uma explicação, tá explicando às vezes ali no conteúdo, ou um significado de uma palavra, ou esclarecendo alguma coisa. Aí a gente vai conseguir identificar através dos fragmentos do texto, ou de uma frase, ou do texto em geral, vai depender de como a banca vai trazendo a questão.
As questões que eu venho fazendo, geralmente eu estou notando que ela coloca uma frase do texto. Aí você identifica. Eu peguei uma só que estava cobrando o texto como um todo, e era um texto de notícia. Ele estava trazendo uma notícia, tá? Então, esse foi um dos assuntos da semana que eu vi. E que eu vi que ela cobra muito, SH Dias, tá? Então, dá uma pesquisada nesse assunto aí, faz questões para você conseguir se preparar. Outra coisa que essa banca gosta, o uso dos porquês. E vamos combinar, isso aqui pega a gente, porque às vezes a gente confunde. Então vamos lá. O porquê junto é o porquê que tá explicando, ele tá explicando alguma coisa. Então vamos lá. Porque eu não gostava de altura. Aí eu chorava. Então a pessoa tá perguntando, está explicando por que que ela chorava. Porque ela não gosta de altura. Então esse porquê, quando você tá explicando alguma coisa, é o porquê junto. Já o porquê separado, ele começa na frase interrogativa. Então, quando você fala assim, ó, por que não foi à festa? Então, esse porquê, quando você está fazendo uma pergunta, né, uma interrogativa, começa no início da frase e é uma frase interrogativa, ele é o porquê separado, tá bom? Sem acento. Já o porquê separado com acento, ele vai ser utilizado numa frase interrogativa, mas no final da frase. Então, por exemplo, você estava chorando por quê? Então, esse porquê é separado e com acento. Já o porquê na frase interrogativa, mas no início da frase, ele é o porquê separado e sem acento. E o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Então, ele vai ser utilizado geralmente assim, ó, o porquê disso tudo você já sabe. Tipo isso, quando a gente responde alguma coisa assim, o porquê de tudo isso você já sabe. Então, é um porquê utilizado como um substantivo, então ele vai ser junto e ele vai ter o acento. Então, já anota aí outro assunto da banca, o uso dos porquês. Gente, um outro assunto que ela cobra também é o sujeito. E aí, você precisa saber identificar na frase se o sujeito é simples, composto, indeterminado ou oculto. Eu vi que são os que ela mais cobra. Então, sujeito simples. Eu comprei bolas. Quem comprou bolas? Eu. Então, sujeito simples. Sujeito composto. Eu e Lucas compramos bolas. Quem comprou as bolas? Eu e o Lucas. Então, sujeito composto. Nós dois compramos. E o indeterminado, que é o que pega, é aqui. O indeterminado e o oculto, porque às vezes a gente confunde. O indeterminado, olha a diferença. Compramos bolas. Quem comprou? Eles. Eles compraram, porque eu não sei quem comprou. Mas ali tá, compramos bolas. Então alguém comprou? Eles. Então a gente faz a pergunta: compramos bola, quem comprou? Eles. Então é o indeterminado. Já o oculto, olha o oculto. Comprei uma bola. Quem? Eu. Eu comprei uma bola. Mas eu não escrevi eu. Ele tá oculto, ó. Comprei uma bola. Esse é o sujeito oculto. Porque não tem o eu ali nítido. Mas ele tá implícito ali. Por isso que confunde. Então ele é um sujeito oculto. Quem que comprou essa bola? Eu. Mas ele tá de uma maneira implícita ali. Então ele é oculto. Eu sei que às vezes pode confundir, se você ainda ficou com dúvida, revisa essa matéria, vai procurar teoria, vai fazer questão, porque tem uma grande chance de ter questão na sua prova de sujeito, hein? Então, se ainda tá com dúvida, isso aqui é bom dar uma treinada. Outra coisa que eu vi. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial, vamos dar uma recapitulada. Adjunto adverbial de modo, de causa, de lugar, de tempo, finalidade, que mais? De, desculpa, gente, de intensidade. E aí eu trouxe alguns exemplos que eu até anotei, né? Na hora que eu tô estudando, eu vou fazendo ali minhas anotações. De tempo. Ela chegou ontem. Então, é de junta adverbial de tempo. Por quê? Porque ontem remete a tempo.
de lugar. Eles moram aqui perto. Então, morar, mora aqui perto de um lugar. Ele falou calmamente, de modo. Como foi o modo que ele falou? De maneira calma. Então, adjunta adverbial, de modo. Causa. Ela não veio por causa da chuva. Então, esse foi o motivo que ela não veio, foi a causa. Adjunto adverbial de finalidade. Esse a gente gosta. Eu estudo para concurso. Eu estudo para passar no concurso. Qual que é a finalidade? Esse para passar no concurso. Então, essa é a finalidade que eu estudo. Para passar no concurso. Então, adjunto adverbial aqui de finalidade. E o adjunto adverbial de condição. Você pode ir se terminar os estudos de hoje. Então, é uma condição. Se terminar os estudos, você vai. Então, adjunto adverbial de condição. E adjunto adverbial de concessão. Mesmo cansada, continuo estudando, que é a nossa vida de concurseiro, né? Mesmo cansada, continuamos estudando. Uma concessão. Então, gente, a banca adora também esse assunto aqui, tá? Já peguei em várias provas. Como que ela vem cobrando adjunto adverbial? Ela vai te dar uma frase e ela vai colocar essas opções. Se o adjunto adverbial é de tempo, é de lugar, é de modo. Então, por isso que é importante você saber quais os tipos que são mais esses aqui, os mais cobrados. Então, qual que é a ideia desse vídeo, né? Esse vídeo aí do estudo da semana. Compartilhar com vocês um pouquinho aí do que eu venho estudando. Então, se você vai prestar esse concurso também, ou da Banca SH Dias, para você aproveitar também para fazer esse estudo, para reforçar aí na sua revisão, né? Nesse estudo, fazer questões, que é muito importante. Então, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Muito obrigada e tchau, tchau.